Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos leitura na energia dos guardiões. Então, para hoje temos duas opções. Opção número 1, seu Zé Pilintra. E no caso, eu vou utilizar aqui baralho do seu Zé. E opção número 2, o Exu. E no caso, eu vou utilizar baralho de Exu. Tanto na opção número 1 quanto na opção número 2, também vou utilizar aqui este tarô dos guardiões, que tem apenas arcanos menores. Se houver necessidade, eu pego outros baralhos também. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 do seu Zé, vou deixar ele aqui no cantinho e vamos pegar o baralho do seu Zé. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui quais são as mensagens que o seu Zé quer passar para vocês que escolheram a opção número 1. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Vamos manter nossas mentes e corações abertos para as mensagens que a espiritualidade deseja trazer nesta mesa. Então vamos lá. Saravá, seu Zé. Salve suas forças, salve a malandragem. Casamento, virtudes e sabedoria, moedas, pela porta da rua, embaraços e dificuldades, boa sorte, confirma, amigo fiel ou aliado, união, negócios que chegam, casamento feliz. Bom, vamos começar com essas cartas. Se houver necessidade, eu pego mais cartas ou outros baralhos. O que o seu Zé está falando aqui? A primeira mensagem que já me veio muito forte é o seguinte: seu Zé fala que tem um grupo aqui, ou seja, não é todo mundo, mas tem um grupo aqui que vai estabelecer uma parceria de sucesso no campo financeiro. Essa parceria pode ser sim uma sociedade, como essa parceria também pode ser a sua relação com uma empresa ou a sua relação com uma equipe em específico, tá bom? E eu vejo aqui que no caso o seu Zé traz a seguinte mensagem: vocês terão essa oportunidade, cabe a vocês escolherem se vale a pena ou não firmar esse tipo de parceria. Se caso você sentir no coração que vale a pena, essa parceria terá chances de crescimento e também você se sentirá com maior segurança e estabilidade. Por quê? Porque esse grupo em específico para quem seu Zé está passando essa mensagem receberão uma proposta de parceria proveniente de uma pessoa muito amiga. Não que essa pessoa seja a sua amiga pessoal, mas a pessoa chega numa energia muito fraterna. Não vejo aqui que a pessoa vai tentar passar a perna em você ou te prejudicar de alguma maneira. Se por acaso chegar uma proposta e você ficar desconfiado ou desconfiada, pare um pouco e avalie se realmente vale a pena. Por quê? Porque essa proposta de parceria que o seu Zé está trazendo para esse grupo, você não terá dúvidas, você vai sentir ao conversar com essa pessoa que é uma pessoa honesta, tá bom? Então, nesse ponto, é muito importante vocês saberem diferenciar também quem são as pessoas que se aproximam de você, tá bom? Uma outra informação que seu Zé traz aqui
é que tem pessoas que podem sim encontrar um bom parceiro, uma boa parceira no campo afetivo, ou seja, né, encontrar aí alguém para alegrar seu coração. Só que o que seu Zé está falando? Alguns precisam sair um pouquinho mais de casa, tá bom? Não sei o que está acontecendo na sua vida neste momento, mas, como seu Zé disse, alguns precisam sair um pouquinho mais de casa. Por quê? Porque tem um pequeno grupo que tem receio de sair de casa. Por isso que eu disse que eu não sei exatamente o que te aconteceu para fazer com que você prefira ficar mais quietinho ou quietinha dentro da sua casa. E aí então o seu Zé fala, obviamente que aos pouquinhos vai tentando sair um pouquinho mais da sua casa. Se você não gosta de ir em festas, tudo bem, mas aproveite algumas oportunidades para ir ao mercado, a ir à padaria, ou visitar um museu, ou conhecer um lugar diferente. Por quê? Porque assim você abre o leque de possibilidades para encontrar uma pessoa interessante. Porque existem pessoas interessantes nesse mundo. O problema é que essas pessoas interessantes não sabem que você existe. Por quê? Porque a maior parte do tempo você está escondidinho, escondidinha dentro da sua casa, não é? Por isso que seu Zé fala: aproveitem aí alguma oportunidade para saírem mais de casa. Seu Zé fala também que tem um grupo que está desejando encontrar uma parceria romântica, só que o que está mais premente na sua vida é se organizar financeiramente, não é? E aí então o seu Zé fala: primeiro vamos arrumar a sua vida. Então vamos tentar encontrar aí um bom trabalho, ou um local que te remunere melhor, ou um local que reconheça mais os seus talentos, para que nesse trabalho relacionado ao seu campo financeiro, você melhore a sua autoestima, porque alguns sim estão com algum problema de autoestima porque estão passando por dificuldades financeiras. E aí então, quando você se sentir confortável no campo da matéria, aí sim poderemos trabalhar melhor no seu campo afetivo. Por quê? Porque se neste momento você encontrar uma pessoa para o romântico, você primeiro pode se auto-sabotar, porque estará com a mente preocupada com a questão do dinheiro. Às vezes você não vai se sentir confortável para fazer determinados programas com a pessoa, porque sabe que vai custar financeiramente. Outros aqui, por não terem uma independência financeira, podem sim se sentir com menos valor diante dos demais, e por isso fica difícil você acreditar que alguém possa se interessar por você. Por isso que o seu Zé fala: primeiro vamos arrumar o seu campo financeiro. Isso não quer dizer que a espiritualidade vai fazer aqui um passo de mágica e tudo vai se resolver, tá bom? O que o seu Zé está falando aqui é que a espiritualidade está te incentivando a focar mais no campo financeiro. Então, se é o caso aqui que você está desempregado ou desempregada, por mais cansado ou cansada que você esteja de mandar currículos, mande mais currículos. Procure conversar com pessoas da sua rede de sociabilidade para saber se alguém sabe de alguma vaga ou de alguma oportunidade de trabalho, tá bom? Mesmo que seja temporário. Mas pelo menos esse trabalho temporário já vai dar um alívio nas suas contas, tá bom? E aí, com o tempo, melhorando também a sua autoestima, é possível sim encontrar coisas melhores para você. Seu Zé fala: não desista, vale a pena tentar mais um pouco. E seu Zé passa também uma mensagem para aqueles ou aquelas que estão aqui planejando morar junto com alguém
ou então estão planejando um casamento mesmo, sabe? O festão de casamento. Ou seja, né? Eu vejo que esse recado não é para todo mundo, é apenas para esse grupo específico que está aqui planejando ou morar com alguém ou fazer uma festa de casamento. Seu Zé fala, só tome cuidado com os gastos excessivos, tá bom? Porque tem coisas aí que você pode acabar gastando sem necessidade. Às vezes é melhor controlar os gastos para que depois, quando você estiver junto com a pessoa que você deseja, vocês tenham o famoso pé de meia para investir em algo realmente de valor para o casal, tá certo? E tem mais um recadinho, tá? Agora o seu Zé está falando para aqueles ou aquelas que estão passando por um processo de separação. Para alguns aqui pode ser uma separação matrimonial, ou seja, né, um casamento aí está chegando ao fim e você quer se separar, porém existem algumas dificuldades, especialmente relacionadas à separação de bens. E tem um pequeno grupo que a separação está atrelada a uma ruptura de vínculo empregatício. E aí, eu não sei aqui se você está com algum problema para realizar o acerto com essa empresa ou existe algum valor aí que não está correto nessa quebra de contrato ou nessa ruptura de vínculo empregatício, tá? Seu Zé fala: se vocês estiverem passando por algum tipo de dificuldade nesses setores, como foi mencionado, separação aqui de um casamento ou uma separação aqui de trabalho, peça ajuda para o seu Zé, que ele vai tentar fazer com que as coisas se resolvam de uma maneira melhor para as partes envolvidas. Ou seja, não é só puxar a sardinha para o seu lado, mas tentar fazer com que as coisas se resolvam de uma maneira melhor para as partes envolvidas. Por quê? Para que não haja nenhum tipo de ressentimento posterior, tá bom? E se for o caso, às vezes não é que o seu Zé vai agir diretamente na situação, mas ele pode te intuir a procurar a ajuda específica para o seu caso. Então, alguns poderão aqui encontrar um bom advogado, ou então encontrar uma pessoa amiga que te passe algumas informações importantes, ou mesmo dicas em relação a como proceder nesse processo de separação. Tá bom? Às vezes, o que a pessoa está precisando aqui é apenas de acolhimento, de alguém que a escute, né? Que alguém que acolha o seu desabafo. E aí o seu Zé fala: se esse for o caso, você vai encontrar essa pessoa. E tem gente aqui que está com medo de sair da casa onde está, por receio de não ter onde ficar. E aí o seu Zé fala: você não vai ficar ao léu. Ative a sua rede de sociabilidade, ou seja, ative sua rede de amigos e parentes. Pessoas irão te acolher, não precisa ter medo disso, tá bom? Bom, essas daqui foram as primeiras mensagens do seu Zé, para quem escolheu a opção número 1. Agora vamos pegar aqui o tarô dos guardiões. Seu Zé pede para falar que tem uma ou duas pessoas que estão assistindo a esse vídeo que vocês vão perceber a aproximação de uma pessoa, mas a pessoa vai se aproximar de você muito na amizade, tá? Então provavelmente é uma pessoa que você não tem muito contato, né? Porque a pessoa vai tentar se aproximar na amizade. E aí o que acontece? Essa pessoa pode ter interesse romântico em você, tá bom? Só que, como foi dito, a princípio a pessoa vai tentar se aproximar muito na amizade, pode inclusive falar de algumas questões de trabalho, se vocês tiverem algumas áreas afins no campo profissional, para só depois a pessoa começar a demonstrar algum interesse na sua direção. Por que que a pessoa vai fazer isso? Porque a pessoa quer te conhecer melhor, tá? E no caso, a pessoa pode também ter um certo receio, né, da sua recepção ou um certo receio de descobrir que você já está com alguém, tá bom?
Então, por isso que eu falo, para muitos é uma pessoa assim que você não tem muito contato, a pessoa pode não ter muitas informações a seu respeito e por isso que a pessoa vai chegar bem devagarinho. Mas lembrando sempre, não é porque a pessoa vai se aproximar que você é obrigado ou obrigada a se relacionar afetivamente com essa pessoa, tá? Se não for do seu interesse, fica só na área da amizade mesmo, sem problema algum, tá bom? Portal cognitivo, o encontro, a entrega, a emblemática, o espírito, paciência, sabedoria, ilusões, julgamento e harmonia. De uma maneira geral, o seu Zé está falando o seguinte, tá? Independente do setor, se for setor romântico ou setor profissional, muitos que estão assistindo aqui essa leitura precisam reavaliar a maneira como encaram ou entendem o mundo. Por quê? Porque se for aqui uma questão romântica, seu Zé fala que existem algumas ilusões em relação ao encontro de pessoas no campo amoroso, ou então existem algumas ilusões no que diz respeito ao relacionamento, à manutenção de um relacionamento amoroso, tá bom? E o seu Zé fala: dê uma reavaliada nas suas expectativas em relação ao campo amoroso. Não se prenda a certos padrões, não se prenda demasiadamente a alguns julgamentos que lhes foram impostos. Ou seja, não se prendam a alguns julgamentos que podem ser de senso comum no grupo que você pertence, mas que não dizem necessariamente respeito à sua vida, tá bom? Por quê? Porque quando você encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, essa pessoa não vai se encaixar dentro desse quadradinho que você está colocando as suas expectativas no campo amoroso, tá? Por isso que seu Zé fala, não se prenda a certos julgamentos, não se prenda aqui a certos valores, no que diz respeito ao relacionamento amoroso. Deixa somente o seu coração abertos, para que a vida possa te surpreender, tá bom? Porque algumas pessoas aqui, por estarem muito apegadas a certos valores no campo amoroso, acabam perdendo certas oportunidades de relacionamento. E outras pessoas, no que diz respeito ao campo amoroso, precisam ter um pouquinho mais de paciência, porque podem estar ansiosos ou ansiosas demais para encontrar o parceiro ou a parceira, só que, como o seu Zé está falando, alguns precisam primeiro se reavaliarem. Alguns precisam, no caso, como foi mencionado anteriormente, focar mais no campo financeiro, colocar a própria vida em ordem antes de receber alguém na sua vida, entendeu? Então, no caso, a paciência não é apenas em relação a quando a outra pessoa vai chegar, mas a paciência também está relacionada a ter paciência com você, porque você ainda está num processo. E por isso que essa pessoa ainda não cruzou os seus caminhos ou você ainda não percebeu essa pessoa na sua vida, tá bom? E o seu Zé fala aqui uma mensagem para o campo profissional, tá? Existe um grupo aqui que vai receber uma proposta no campo profissional. Essa proposta pode ser sim para trabalhar em um outro local, ou essa proposta pode ser também para exercer uma outra função dentro de onde você já trabalha, tá bom? E aí o seu Zé fala o seguinte: avalie se essa proposta realmente vale a pena para você. Por quê? Porque alguns aqui poderão receber a proposta de crescimento na carreira, só que se você avaliar bem, nem sempre haverá um retorno financeiro proporcional ao trabalho que você vai ter.
Então, aqui nesse ponto, o seu Zé está falando que é muito importante vocês se valorizarem, não se contentarem com pouco. Por quê? Porque as pessoas que estão recebendo essa mensagem são pessoas muito boas naquilo que fazem. Por isso que o seu Zé fala, não se contente com pouco. Saiba reconhecer o seu valor. Se caso você considerar que o que está sendo oferecido para você pode ser aqui a oferta de trabalho, oferta de pagamento, oferta aqui de benefícios dentro daquilo que você pode receber na empresa, tente negociar. Quando o seu Zé fala da importância de reconhecer o seu valor e não se contentar com pouco, é importante também ter muito consciência do que você é capaz de entregar para a empresa. Por quê? Porque existem sim situações de pessoas que acham que devem receber muito, mas entregam pouco. Isso também não é justo. O que o seu Zé está aqui enfatizando são trocas justas, uma remuneração adequada de acordo com o seu desempenho. Nem tanto a mais, nem tanto a menos, mas aquilo que é justo e digno para você, tá bom? E para finalizarmos a sua leitura, o seu Zé está falando aqui com um pequeno grupo, que podem ser uma ou duas pessoas, mas esse pequeno grupo está passando por muitos problemas onde trabalha. E temos o caso também de pessoas que não estão trabalhando, mas podem estar enfrentando muitos problemas onde mora. Não sei se no caso a pessoa mora com familiares ou com amigos, mas o fato de não estar trabalhando acaba acarretando muitos problemas com as pessoas com as quais você convive, tá? O seu Zé está pedindo aqui, tenha um pouquinho mais de paciência. Às vezes, o que é necessário é mudar a maneira como você está enxergando a situação. Seu Zé não está falando que o que as pessoas estão fazendo com você está correto, mas ele está pedindo para que você tente fazer um exercício de olhar a situação de uma outra ótica para que você não sofra tanto. Às vezes, não fazendo muita conta das coisas ruins que te falam e focando mais naquilo que deve ser feito, ou seja, o seu trabalho, tá? Se no caso aqui você está desempregado ou desempregada, o seu Zé fala, ao invés de ficar alimentando mágoas, ressentimentos em relação ao que lhe foi dito, foque na solução. O que que é? Buscar um trabalho, tá bom? Essa mudança de foco vai tornar a sua vida mais suportável junto dessas pessoas. E não demora muito para que as coisas comecem a se equilibrar mais ao seu entorno, tá? É só um período um pouco mais complicado que você está passando. Não precisa ficar desesperado nem desesperada, tá certo? Qualquer coisa, se tiver muito difícil para você, peça ajuda para a espiritualidade. E se no caso você acreditar no seu Zé Pilintra, peça ajuda para que ele te ajude a encontrar um bom trabalho ou para que ele te ajude a resolver alguma questão junto aos seus colegas de trabalho. Tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens que eu pude trazer para quem escolheu a opção número 1 do seu Zé. Eu espero de coração que você tenha gostado da leitura. Se gostou, deixe o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito, comente e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a opção número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do Exu, vou deixar ele aqui no cantinho e vamos pegar aqui o baralho de Exu. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui quais são as mensagens que o querido Exu deseja trazer para vocês. Lembrando sempre, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Vamos deixar aqui nossa mente e corações abertos para as mensagens que o querido Exu deseja trazer nessa mesa. Laroye Exu, Exu é Mojubá, salve suas forças, meu pai.
em casa, justiça ou equilíbrio emocional, vício ou teimosia, separação e rompimento, união ou negócios que chegam, no consulente, vitória, passado, amor perdido, risco, roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa e casamento feliz. Vamos começar aqui com essas cartas. Se houver necessidade, eu pego mais cartas ou outros baralhos. Primeira mensagem aqui que eu já estou percebendo que o Exu quer passar, não é para todo mundo, tá? É um grupo bem pequeno, mas o Exu tá puxando a orelhinha aqui, hein? Na verdade, o Exu só tá falando aqui para um pequenino grupo, então se não ressoar com você, já sabe, desconsidere, mas o Exu está conversando aqui com pessoas que andam reclamando demais, tá? Dentro de casa. Não sei se você está reclamando demais, xingando demais ou brigando demais dentro de casa. Aí então o queridão do Exu está pedindo para que, se possível, você tente dar uma controlada, tá? Ele não tá te condenando, falando, nossa, que horror. Não, ele sabe que é normal. Tem períodos que nós estamos um pouco mais irritados, né? Às vezes com vontade de pular no pescocinho de alguém. Então, quando chega em casa, mesmo que você more sozinho ou sozinha, a gente acaba reclamando um pouco mais. Mas o Exu tá pedindo, por favor, se for possível, tente dar uma controlada, tá bom? Por quê? Porque esse comportamento de estar mais nervoso, estar mais irritada, xingar mais, pensar coisa negativa, reclamar, está criando uma energia muito negativa ao seu entorno e também dentro da sua casa. Então, não está te fazendo bem. Por isso que Exu está pedindo, dá uma controlada. Ao invés de esbravejar, né? Nesses momentos em que você se sente muito, muito nervoso ou nervosa, por mais difícil que seja, peça ajuda para os seus mentores espirituais. Eu não sei o que você está passando, e Yeshua não está diminuindo aqui a sua dor, a sua irritação. Ele só está pedindo para tentar trabalhar esse sentimento de um outro jeito, tá bom? Por quê? Porque assim que você conseguir também equilibrar mais o que está trazendo dentro de si, diminuir essa agitação interna, você vai perceber que algumas soluções são mais fáceis do que você está imaginando. Alguns estão procurando uma saída, só que nessa agitação não estão conseguindo enxergar o que é possível ou não fazer. Quando Exu fala peça ajuda para os mentores, não precisa necessariamente pedir ajuda para Exu, tá? Tem gente que pode não gostar dele, mas peça ajuda para os seres espirituais pelos quais você sente mais confiança ou sente mais afinidade, tá bom? Exu também fala aqui que tem pessoas que podem estar se lamentando por conta de uma relação que chegou ao fim. Para muitos aqui que estão recebendo essa mensagem, o lamento é por conta de um relacionamento amoroso que terminou ou está terminando. Em um pequeno grupo, o lamento está relacionado ao término de um vínculo profissional ou uma oportunidade profissional que não deu certo ou que você perdeu, mas que era muito importante para você. E o Exu fala que, independente da situação, se é romântica ou profissional, Exu afirma que novas oportunidades chegarão para você. O término foi necessário porque a pessoa com quem você estava, ou o trabalho onde você estava perdendo mais energia do que recebendo benefícios. Então, para o seu próprio bem, para que você também tivesse uma oportunidade de crescimento maior, houve esse término, houve essa ruptura. Porque eu vejo aqui que tem pessoas que estavam dentro de um relacionamento, mas de alguma maneira esse relacionamento não estava permitindo que você fosse quem você é de fato, ou não estava permitindo o seu crescimento em algum setor da sua vida.
E no caso profissional, o trabalho em que você estava também estava cerceando, ou seja, limitando o seu crescimento, tanto no setor profissional, como também o seu crescimento enquanto pessoa. E aí, por conta dessa circunstância, a espiritualidade que te acompanha entendeu que o melhor era fazer com que você saísse dessa situação. E por isso que Exu fala: não se desespere. Se no momento você perdeu um emprego e está em busca de algo, porém ainda não encontrou, não se desespere. Aproveite esse período em que você está com maior tempo livre e cuide de você. Cuide do seu emocional, cuide aí da sua cabeça. E quando você menos esperar, você vai encontrar um caminho para você. A espiritualidade não vai te deixar na mão, mas ela entende que é importante que você também se cuide, tá bom? Gente, eu não sei por que que eu vou falar isso agora, tá? Mas eu acho que é para uma ou duas pessoas. Exu tá passando um recado aqui, como foi dito para uma ou duas pessoas, que estavam sentindo que havia uma presença espiritual te acompanhando, mas essa presença não era muito agradável para você. Não sei se essa presença estava na sua casa ou se essa presença te acompanhava, independente de onde você estivesse. E o Exu fala aqui por merecimento. Alguns fizeram preces pedindo ajuda para a espiritualidade. Finalmente, essa presença espiritual foi encaminhada para um outro local, tá? Então, no caso, como foi dito, pode ser que seja uma ou duas pessoas que estão recebendo essa mensagem, mas se você sente que existe esse ser espiritual ainda, ou que existia esse ser espiritual e que de repente esse ser deixou de ter tanta influência assim no ambiente em que você está, né, ou na sua vida, se você sentir que deve, tá? Dedique uma oração para esse ser. Por quê? Porque é um ser que está em sofrimento, para que ela também receba o auxílio que ela necessita no plano espiritual, tá bom? Gente, eu também não sei por que que eu vou falar isso, tá? Mas é o seguinte, também é para um pequeno grupo, talvez seja para uma ou duas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se você, por acaso, tem algum tipo de vício, não sei se é vício aqui como tabagismo, alcoolismo, vício em remédios, ou uso de substâncias ilícitas, ou pornografia, o Exu está pedindo aqui para você dar uma controlada, porque você está atraindo presenças espirituais não muito agradáveis ao seu entorno, que acabam te estimulando ainda mais ao vício. Então, se possível, o Exu fala, dá uma controlada, porque parar de repente é difícil, sim. Mas tenta dar uma controlada e, se você tiver condições, dedique uma prece a esses seres espirituais e dedique uma prece também aos seus mentores, para que eles te ajudem e te protejam. Mas dá uma maneirada, se possível, tá bom? Porque, como foi dito, você acaba atraindo seres espirituais de baixa vibração que acabam te estimulando ainda mais ao vício. E pode acontecer, sim, de um dia você perder o controle. E aí não vai ser legal, tá bom? Bom, vamos pegar aqui o tarô dos guardiões. Lembrando sempre, gente, essas mensagens que o Exu está trazendo, como eu disse, para algumas delas são para poucas pessoas, tá? Então, se não ressoa com você, se você falar, nossa, mas nada a ver, desconsidera, deixa para outra pessoa que essa mensagem vai chegar para quem deve chegar, tá certo? Então, vamos ver aqui com o tarô dos guardiões. O que mais que o querido Exu deseja falar para vocês? Portal cognitivo, essa carta saiu no mesmo lugar na leitura número 1. A matéria, o mensageiro, o sociável, a harmonia, a comunicação, o intelecto,
sentimento, adaptação, emblemática. Vamos ficar com essas cartas. Se houver necessidade, eu pego mais cartas, tá bom? O que a Exu tá falando aqui? Olha, muitos aqui estão recebendo mensagens da espiritualidade, mas vocês não estão escutando direito, tá? Exu não tá puxando a orelha, não. Ele só tá falando aqui que, para muitos, vocês estão recebendo mensagens ou existem mentores espirituais querendo conversar com você, só que nem todos estão abertos assim para receber essas mensagens, tá? Alguns até percebem as informações que chegam intuitivamente ou alguns sinais que acabam visualizando, às vezes lendo um livro, numa placa de trânsito ou num outdoor, mas ao mesmo tempo que percebem essas informações e esses sinais, imediatamente vocês acabam racionalizando e achando que é bobagem. Tem gente, inclusive, que pode receber mensagens por oráculos. Não sei se você tem um oráculo e você consulta para si, ou se você está aqui assistindo a um vídeo da internet e recebe algumas mensagens nas leituras de oráculos, ou então você faz uma consulta particular, mas algumas mensagens você não acredita. Algo mexe com você, só que imediatamente você fala: ah, não, acho que é bobagem, não é comigo não. Só que algo dentro de você, como foi dito, mexe. Você pode sentir um arrepio, você pode sentir até uma leve acelerada no coração quando recebe a mensagem. Alguma coisa muda em você. Que aí você presta atenção no que está sendo falado, mas ao mesmo tempo você nega, não é? Então o Exu fala: olha, precisa dar uma equilibrada melhor aí nesse mental com esse emocional, tá? Se for o caso, alguns podem se beneficiar com alguns exercícios de meditação, alguns exercícios aqui de aumento de percepção, de sensibilidade, para que consigam receber e codificar melhor as informações que estão chegando do plano espiritual para você. Tem pessoas que estão sentindo sim a vontade do desenvolvimento mediúnico. Então, Exu fala: se você está sentindo essa vontade, vá em busca de informações, vá em busca de um local seguro em que você possa fazer o seu desenvolvimento mediúnico, será muito bom para vocês. Alguns estão recebendo o convite para trabalhar mesmo com a espiritualidade. Esse trabalho com a espiritualidade não se restringe a um centro espírita ou a um terreiro. Esse trabalho com a espiritualidade pode se dar de diversas formas. Mesmo que você seja de uma outra religião, mas algumas igrejas têm grupos de aconselhamento, ou então tem grupos de voluntariado para ajudar os mais necessitados. Às vezes é oferecendo uma palavra amiga para um desconhecido ou uma desconhecida que senta ao seu lado no ônibus. Você não precisa dar ouvidos a todo tipo de pessoa que chega até você querendo atenção, mas aquelas que tiverem a oportunidade de conversar com você, durante a conversa, se você perceber que a pessoa está precisando de algum tipo de aconselhamento ou de ajuda, antes de falar qualquer coisa, peça a ajuda dos seus mentores espirituais, do seu anjo da guarda, para que eles te ajudem a proferir as melhores palavras ou as mensagens mais adequadas para aquela pessoa naquela situação. Isso já é uma forma de trabalhar com a espiritualidade. Não quer dizer que eles vão incorporar em você nem nada, mas eles vão te inspirar, como foi dito, as palavras mais adequadas para aquela pessoa naquela situação, tá bom? E tem um grupo aqui que o Exu está falando que tem uma pombagira que está tentando te ajudar. Inclusive, essa pombagira às vezes tenta te aconselhar, mas nem sempre alguns conseguem compreender a mensagem. E é normal, não se sintam culpados. Às vezes é só uma falta de prática. Mas Exu fala, tem uma pombagira que está tentando te ajudar.
Não sei qual é o problema que você está enfrentando neste momento. Se for o caso, se você sentir necessidade, peça ajuda para a pombagira. Se você conhece a pombagira que te acompanha, melhor ainda. Converse diretamente com ela. Se você fala, nossa, mas eu nem imagino quem seja a minha pombagira, se você nutre uma empatia por uma pombagira em específico, às vezes um nome de uma pombagira te chamou a mais atenção, peça ajuda para essa pombagira que você nutre uma certa afinidade. Pode ser tanto questões aqui relacionadas ao trabalho, relacionadas a negócios, pode ser questões aqui relacionadas ao seu emocional, ao campo do romance, enfim, é algo que está te incomodando. Então peça ajuda para a pombagira te mostrar o que é necessário ser feito, o que é possível ou não fazer neste momento. Lembrando sempre, não é porque você pede ajuda para a espiritualidade que a espiritualidade vai resolver tudo num passe de mágica. Muitas vezes a espiritualidade trabalha dando conselhos. Cabe a você aceitar ou não o que foi mencionado e, a partir das informações recebidas, se colocar em movimento, tá bom? E, gente, uma última fofoquinha aqui que o Exu está trazendo, tá? Não é para todo mundo, é um grupo pequeno, mas esse grupo pequeno pode receber uma proposta aí mais direcionada ao campo da libido, tá bom? E aí Exu fala, cabe a você decidir se vai querer ou não. Entenda somente que se a pessoa chegar numa abordagem mais direta, é apenas isso que a pessoa está desejando. Não vá fantasiar com romance logo após o primeiro encontro. Deixa eu falar isso para que vocês não fiquem numa ansiedade ou numa expectativa demasiada, sendo que a pessoa já apresentou muito claramente quais são as reais intenções que ela tem em relação a você. Tá certo? Não sei porquê, mas o Exu está falando, aprenda a receber mais. Tem pessoas aqui que fazem muito pelos outros. Fazem muito no campo profissional, fazem muito no relacionamento amoroso. E Exu fala, pare. Aprenda a receber mais. Aprenda a se valorizar mais. Ofereça às pessoas na justa medida em que você recebe. Se você faz algo e a pessoa não dá um retorno, repense se vale a pena continuar fazendo tanto pela pessoa. Exu está falando especialmente no campo profissional, porque tem pessoas que se sobrecarregam aqui com o trabalho e recebem o mesmo que as outras pessoas que não fazem nada. Então Exu fala, dá uma puxada no freio, porque depois só você vai se desgastar e aí, quando você não for mais capaz de dar conta de toda essa sobrecarga, capaz de você ainda ter de escutar algum tipo de desaforo. Então puxe o freio antes. Permita que as outras pessoas também arquem com as obrigações e deveres que elas têm dentro do trabalho. Se for aqui o campo romântico, Exu fala, algumas pessoas na ânsia de agradar acabam fazendo demais pelo outro ou pela outra. Como foi dito, ofereça às outras pessoas na justa medida daquilo que você recebe. Se você tem um gesto generoso com o seu parceiro ou com a sua parceira, mas fica a ver navios, reavalie se vale a pena continuar oferecendo tanto ou se é melhor dar um tempo e esperar receber alguma coisa do outro lado. Tá bom? Por isso que Exu fala, aprendam a receber mais. Parem de fazer tanto pelos outros. Se valorizem. Vocês merecem muito. Tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens e informações que eu pude trazer na energia do querido Exu. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos, comentem e, se possível, compartilhem este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.